meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Apesar do fato de as vantagens óbvias terem tornado os motores a diesel bastante populares, os carros com o coração do ciclo diesel continuam sendo uma técnica bastante específica. Portanto, para todo proprietário de um carro a diesel, será útil conhecer as falhas nas quais o diesel começa a funcionar mal. Vamos considerar os motivos pelos quais o diesel dará uma partida ruim e em uma manhã gelada, após um estacionamento prolongado, quente. Quando o motor de combustão interna está quente, o motor de partida gira, não pega ou dá partida, mas para imediatamente. E especificidades. O fato de que o diesel, assim como a gasolina, converte o movimento recíproco do pistão em trabalho mecânico e evidente. Para entender melhor os motivos de uma partida ruim, vamos falar sobre os detalhes do ciclo do diesel. Esse tipo de motor não tem bobina, distribuidor, PIB e velas de ignição propriamente ditos. Ele não precisa deles, pois as câmaras de combustão são de autoignical da mistura de combustível. O ar que entra na câmara de combustão é comprimido pelo pistão. Isso faz com que a temperatura na câmara de combustão aumente significativamente. E a alta temperatura da mistura de combustível e ar que faz com que o diesel se auto-inflame. Em clima frio, todos os motores de combustão interna são equipados com velas de incandescência para facilitar o aquecimento do ar na câmara de combustão. Mecânica. Aglomeração de anéis de pistão. Uma das causas da partida frio ruim pode ser o desgaste natural do grupo cilindro-pistão e incrustação nos cilindros, elipsidade, alojamento, desgaste dos anéis de compressão, vazamento da câmara de combustão e muitos outros. No inverno ou depois de um tempo ocioso no gelo, um motor cansado com esses problemas será especialmente difícil de dar a partida. Mesmo uma bateria em boas condições e um motor de arranque em bom estado não garantem uma boa partida pela manhã, sob geada. Se, antes do aquecimento, o motor de combustão interna soltar fumaça, não desenvolver tração, funcionar de forma instável ou parar. E, depois de quente, os sintomas desaparecerem, preste atenção especial ao ponto compressão. Observe que um motor a diesel desgastado dará partida sem problemas quando estiver quente. Como a medição usual do compressor é afetada por muitos fatores relacionados ao mesmo motor de partida, é melhor verificar a condição do grupo cilindro-pistão com um testador pneumático. O teste de vazamento fornecerá as informações mais precisas sobre a condição do motor de combustão interna. Sistema de partida. Modo de carregamento. Com um gerador que pode ser reparado como combustível diesel precisa ser comprimido o suficiente para dar a partida. O diesel tem, a priori, um motor de partida reforçado. Para dar a partida em um inverno gelado, o motor de partida exige muito mais resistência da bateria. Obviamente, é necessária uma corrente suficiente para a partida. Se o motor de arranque do seu carro estiver em boas condições de funcionamento, o problema da partida ruim no gelo pode estar na corrente de partida insuficiente. Verifique o grau de carga em cada seção da bateria, ou o valor para uma bateria em bom estado, carregada a cerca de 80%, não inferior a 12,4, e o valor da densidade do eletrólito, a respectivamente 1,233, a oxidação dos contatos do acionador de partida, dos terminais da bateria ou do aterramento não permitirá que a corrente suficiente flua para o acionador de partida. A SU como rail nem mesmo dará um comando para abrir os injetores se o motor de arranque não for capaz de fornecer a pressão limite de combustível na rampa de combustível. A pressão da rampa pode ser medida usando um equipamento de diagnóstico computadorizado e o software apropriado. O motor a diesel não poderá funcionar adequadamente se houver ar na linha de combustível. O ar faz com que a pressão na linha de combustível caia após o tempo ocioso. Antes que o motor possa ser ligado, o motor de partida girará para aumentar a pressão na linha. O principal sinal de tal falha será uma partida difícil após a marcha lenta. As partidas subsequentes e a operação geral do motor podem não sofrer nenhuma alteração. Uma bomba de combustível manual facilitará muito o esvaziamento do sistema na linha de combustível de baixa pressão, de preferência na frente do injetor de combustível, é necessário cortar um pequeno pedaço de tubo transparente. Dessa forma, você poderá detectar as bolhas de ar.
Use um compressor para bombear cerca de 2 atm de pressão para o tanque. Todos os locais com danos na mangueira e a sucção nos locais das vedacões começarão a suar. Durante a partida, observe o escapamento. Se o motor não der partida, mas pelo menos soltar fumaça, a fumaça preta e o resíduo de combustível não queimado, o problema provavelmente não está no sistema inflado. As causas mais comuns de infiltração de ar incluem danos às mangueiras da linha de combustível, abastecimento e retorno, perda de elasticidade das borrachas de vedação, anéis e gachetas, por exemplo, filtro de combustível, eixo de transmissão ou tampa do injetor de combustível. O último problema e mais comum em geadas, quando os produtos de borracha são deformados sob a influência da temperatura. Se o diesel der partida após o tempo de inatividade, mas depois de algum tempo parar, a causa também pode estar oculta no ar. Simplesmente o design do injetor de combustível fornece um pequeno resíduo de combustível, mesmo que todo o combustível tenha retornado ao tanque a partir do retorno. Se o motor parar depois de uma pressão forte no pedal e depois de uma liberação momentânea do acelerador, 99% do problema está na sucção. Velas incandescentes. Se o motor der uma partida ruim no frio, especialmente no inverno gelado, mas não parar, a primeira coisa a verificar são as velas de incandescência e o sistema de aquecimento de pré-partida como um todo. A partir de mais 5, até mesmo um motor a diesel de manutenção geral com um sistema inoperante de aquecimento do ar na câmara de combustão terá uma partida ruim. O sistema inclui, em velas de incandescência, rede de aquecimento, um barramento que conecta todas as velas de incandescência em um único circuito. O teste deve começar com as velas de incandescência. Posso assegurar-lhe que o método popular de verificação por meio da medição da resistência com um multímetro e um teste amplamente ineficaz. Ele foi projetado para detectar um elemento de aquecimento quebrado, nesse caso, não haverá resistência. Todos os plugs podem ter resistência, mas a causa da partida ruim no frio do inverno está neles. Em alta temperatura externa ou quente, um motor diesel em bom estado pode ser ligado sem velas de incandescência. Em uma grande geada, o objetivo do sistema de aquecimento do motor de partida não é apenas facilitar a partida, mas também ajudar nos primeiros segundos de aquecimento. Depois que a espiral no painel de instrumentos desaparece, as velas de incandescência continuam funcionando por algum tempo. Se você, embora com éter, conseguiu dar partida no motor de combustão interna em uma manhã gelada, mas o motor continua a funcionar de forma estável por algum tempo, preste atenção ao diagnóstico das velas de incandescência. Como verificar as velas de incandescência? A vela deve ser desparafusada do pouco. Conecte-a diretamente da bateria, a massa ao corpo do plug, mais o local de conexão do barramento, e observe o aquecimento. Uma vela em bom estado de conservação necessariamente brilha na borda, mudando de cor uniformemente com o aquecimento. Somente esse sistema garantirá a partida adequada em condições de congelamento. Somente a ponta do plug está na câmara de combustão. Portanto, um plug que apresente resistência quando verificado pode não estar brilhando na base e pode causar uma partida ruim no inverno. Todas as velas devem brilhar aproximadamente na mesma velocidade. Se o motor der uma partida ruim após o resfriamento e, depois de dar a partida, fumar por alguns segundos e funcionar de forma irregular, você pode iniciar com segurança o diagnóstico com as velas. Também vale a pena verificar o relé. Talvez, devido à oxidação dos contatos, não seja possível transferir corrente suficiente para o aquecimento. Não se esqueça da possibilidade de um fusível queimado ou de um barramento danificado. O tempo de aquecimento antes da partida depende da temperatura do líquido de arrefecimento. Em casos extremos, a causa do mau funcionamento do sistema pode estar no sensor relevante. Combustível. O combustível doméstico em muitos postos de gasolina gostaria de ser melhor. Especialmente no tempo frio, quando a cera do combustível leva à imobilização de motores a diesel. Para seu próprio bem, peça aos funcionários do posto de gasolina que apresentem um passaporte de qualidade para o combustível. Se, depois de abastecerem um posto de gasolina não testado, o motor tiver dificuldade para dar a partida, parar, soltar fumaça ou funcionar de forma irregular, provavelmente o problema está no combustível. Somente após a autoverificação é possível ter certeza de que o motor dará partida após uma noite e que não congelará ao dirigir na autoestrada sob forte geada. Pressão, porção de combustível e tempo de injeção. Parte do circuito de baixa pressão e a seção de reforço na carcaça da bomba de combustível é um análogo da bomba de combustível a gasolina. No tanque pode ser instalado adicionalmente
Um mau funcionamento do sistema de reforço fará com que o motor de arranque tenha de pressurizar o motor todas as vezes. A causa da partida ruim, que faz com que o motor pare, pode ser o regulador de combustível do injetor de combustível. O tempo de ignição incorreto leva a uma operação irregular, partida ruim, o motor fumou ou até mesmo para em algumas faixas de operação. Os sintomas podem aparecer tanto quando o motor está quente quanto antes de atingir a temperatura operacional. Bicos injetores. Injetores com vazamento são a outra causa de partida ruim a frio. Diagnóstico: desconecte as mangueiras de retorno. Em vez disso, conecte mangueiras de comprimento igual com seringas comuns em suas extremidades. De partida no motor. Os injetores em condições de manutenção devem drenar uma quantidade igual de combustível para o retorno. Se houver uma diferença significativa entre os injetores, é necessário verificar o suporte e substituir os elementos defeituosos. E possível que apenas os atomizadores sejam eliminados. Quando quente, o motor da partida normalmente não para, mas solta mais fumaça do que o normal devido ao enriquecimento excessivo da mistura. Quando o motor estiver frio, haverá fumaça saindo do tubo de escape, a não gotículas de combustível que se transformaram em uma névoa. E, portanto, não foram queimadas. Problemas no calor. Se um diesel aquecido soltar fumaça e às vezes parar, o proprietário deve estar moralmente preparado para reparos caros. A causa principal pode ser o êmbolo. Quando quente, o combustível fica mais gordo, o que dificulta a pressurização. Se você perceber que o motor aquecido perde a tração e, além disso, dá uma partida ruim, não é possível resolver o problema por conta própria. Em conclusão, a partida ruim do motor a diesel pode ser atribuída a diversos fatores, como a qualidade do combustível, problemas no sistema de injeção, falhas na bateria e até mesmo condições climáticas adversas. Identificar a causa específica é fundamental para garantir o bom funcionamento do motor e evitar prejuízos. Manter a manutenção em dia e realizar verificações regulares pode fazer toda a diferença na performance do seu veículo. Agradecemos por assistir e esperamos que essas informações tenham sido úteis para você.